Olá. Hoje o tema, de uma certa forma, ele está relacionado aos vídeos anteriores. Nós, recentemente, num dos vídeos anteriores, a gente comentou que normalmente a gente tem uma tendência a nós trabalharmos mentalmente num piloto automático. E muitas vezes esses padrões automatizados, eles se repetem e às vezes eles até assumem o comando do nosso comportamento, das nossas decisões e posturas, atitudes, né? E isso não é desejável, né? Porque, na verdade, a tendência natural de tudo é ir para o local de menos energia, ir para o local mais baixo, né? É a lei da entropia. Se eu não incutir nenhum esforço, nenhuma energia, se eu jogar um copo de água numa superfície plana, claro, não plana, mas numa superfície horizontal, ela vai ter a tendência de ir para o lugar mais baixo. Ela vai se estabilizar e parar no local mais baixo, nas cavidades que houverem naquele terreno onde ela foi lançada, né? Ela sempre tem a tendência de ir para o mais baixo, né? De ficar num estado de menor energia potencial. Então, acontece a mesma coisa no nível mental, né? Então, se eu não infundir nenhuma energia própria minha de autocontrole, de autoobservação e de foco interno, o que acontece? Meus movimentos vão ser automatizados e eu vou ter a tendência de ter o comportamento que requer menos esforço. E menos esforço implica em que eu vou seguir aqueles padrões antigos. E seguir aqueles padrões antigos significa que eu vou continuar no caminho de descida, né? Então, primeira coisa que eu preciso perceber é que existe esse padrão de descida, que é o padrão do automático, né? É o padrão que se eu não tomar nenhuma atitude, se eu não exercer nenhuma dominância sobre as minhas forças internas, automaticamente eu vou estar indo para baixo, né? Então, o assunto hoje, na verdade, é como romper essa inércia, né? Existe uma inércia, ou seja, você vê que normalmente você observa muitas pessoas que vão caindo, a vida delas vai tomando um rumo descendente e elas simplesmente observam aquilo acontecer e não tomam nenhuma atitude, nenhuma transformação, mudança, e elas continuam na inércia delas,
né? Por quê? Porque romper a inércia não é uma coisa tão simples, né? Porque aquela inércia, ela tem uma força inercial de te manter naquele status quo, aquele status em que você está, o inercial tende a te manter, né? Você permanece, geralmente nós tentamos permanecer na nossa zona de conforto. Eu já estou acostumado com aquela minha vidinha, eu estou acostumado, eu conheço aquele caminho, eu sei fazer desse jeito, eu vou continuar fazendo sempre desse jeito. Por que aprender um jeito novo? Eu vou ter que me esforçar, avaliar, tentar treinar aquele novo jeito. Deixa eu fazer sempre do meu jeito que eu já sei fazer. E essa é a tendência para tudo, né? Meus padrões mentais, meus padrões de comportamento. Então, se eu quero transformar um defeito, se eu quero acrescentar uma qualidade, se eu quero ter uma mudança positiva na minha vida, inevitavelmente eu tenho que sair da minha zona de conforto. Eu tenho que sair daquela posição inercial, né? Isso é fundamental. Então, se eu quero ter um progresso de ascensão, uma forma de ascensão, eu tenho que sair, romper essa inércia, senão continuamente eu vou estar fazendo mais do mesmo, né? Eu sempre vou estar repetindo os próprios erros, eu vou entrar num padrão repetitivo cíclico, de cometer aqueles mesmos erros, né? Com o agravante de que aqueles erros, aqueles hábitos indesejáveis, aquelas padrões de comportamento indesejáveis, a cada vez que eu repito, eles se tornam mais fortes. O sulco de gravação vai se tornando cada vez mais profundo. Então, é muito importante que eu consiga romper essa inércia, né? A inércia é pela manutenção do estado negativo. E o rompimento da inércia é pelo novo, né? Então, isso requer foco, requer atenção e requer uma energia interna, né? Uma energia de dentro, né? Através do conhecimento, através do entendimento do processo, do que aconteceu, da história de vida nossa, né? Nossa, através de entender o meu processo na vida, eu posso despertar uma vontade, né? Quando você observa que você está num processo descendente e percebe, identifica quão negativo aquilo é, quão prejudicial para si próprio aquilo é, e essa realização traz um conhecimento, um entendimento, e esse entendimento traz a vontade da transformação, da mudança, né? Então, você percebe que você tem a chave da mudança, da transformação, mas para que você consiga mover essa chave, o rompimento da inércia é necessário, né?
Então, o primeiro passo que eu preciso é fazer um inventário, né? Um inventário de como eu sou, como eu estou, quais são as minhas qualidades e quais são os meus defeitos, né? Existe, porque assim, se a pessoa não tiver o reconhecimento de que ela precisa mudar isso, aquilo outro, se eu achar que quem tem que mudar são só os outros, né? Quem tem que mudar é só o governo, é só os meus colegas de trabalho, e que eu estou sempre preciso, correto, né? É preciso um pouco de honestidade nessa autoinvestigação, é claro, senão ela não tem valor, né? Então eu tenho que identificar quais são as coisas em que eu preciso trabalhar. Se eu não identificar nada, né, ou me considerar já perfeito, não há esforço a ser feito, não é? Se eu não consigo enxergar que eu necessito alguma transformação, que eu necessito alguma melhoria, que eu necessito desenvolver tais e tais qualidades, ou desenvolver tais e tais capacidades, é impossível qualquer progresso, né? O progresso parte primeiro pelo reconhecimento do que falta, do que precisa ser adicionado, né? Então, honestidade, ela vem em primeiro lugar, né? Essa humildade e honestidade de você reconhecer quais são os seus pontos fracos, quais são os seus defeitos, no que você precisa se tornar uma pessoa melhor. Porque todos nós temos expectativas com relação aos outros, né? Eu quando vejo alguém com um defeito, rapidamente nós criticamos aquele defeito, nós apontamos aquele defeito. Mas será que eu observo com a mesma agudez, com a mesma perspicácia, os meus próprios erros? Será que isso acontece? Né? Porque isso é importante, né? Observar o erro de um terceiro é perda de tempo. Primeiro, porque eu não vou poder transformar ele, né? O outro. Quem vai transformar o outro é o outro. Ele próprio tem essa responsabilidade. A minha responsabilidade é mudar o que está dentro de mim, né? O que eu reconheço que precisa ser mudado. Então, assim, o primeiro passo, na verdade, é o reconhecimento, e um reconhecimento honesto, né? Uma verificação neutra, né? Uma verificação não tendenciosa. Muitas vezes isso é difícil, né? Então, eu posso ter todos os defeitos do mundo, mas desonestidade eu não posso ter nesse processo, né? E se o meu defeito for exatamente a honestidade, é complicado, porque essa é a qualidade básica que vai gerar todas as outras qualidades, né?
Deus nos aceita da forma que nós somos, o que nós somos, e claro que Ele sabe que nós somos pecadores, nós temos nossos defeitos, mas Ele não olha para os defeitos, né? A forma pela qual Ele consegue a transformação humana não é apontando nossos defeitos, né? Mas nos dando ferramentas para que nós mesmos consigamos enxergar o que falta em nós, né? Quais as qualidades que nós precisamos, quais são os defeitos que nós temos. E eu preciso ter do meu lado a honestidade de perceber isso e então arregaçar as mangas e começar o trabalho, o esforço, né? E claro que nenhum hábito, nenhum padrão comportamental que se solidifica ou se cristaliza em um defeito, ele se formou instantaneamente. Ele com certeza levou muitas repetições daquele padrão para que ele se tornasse um traço de personalidade, para que ele se tornasse um hábito, um aspecto do meu caráter, né? Aquilo foi repetido inúmeras vezes e de tal forma que se tornou um traço de personalidade, se tornou um defeito adquirido, né? Claro que a repetição pode trazer traços negativos e traços positivos também, mas agora, nesse contexto, nós estamos falando dos nossos defeitos, daquilo que nós queremos erradicar, né? Daquilo que nós queremos transformar. Então, a qualidade mais importante para Deus é a verdade, é a honestidade, né? Então, se eu tiver isso, se a minha busca interna, o meu esforço interno, ele tem que ser sincero, ele tem que ser honesto, porque senão eu estou enganando quem? Né? É um processo de autoaprimoramento, né? Se eu falto com a verdade nesse processo, isso é meio que meio paradoxal, né? Porque quem eu vou enganar, né? Quem vai ser o prejudicado se o processo começar com mentiras, começar com falsidade, né? Então, o primeiro passo, a primeira qualidade que é essencial é essa, né? Então, às vezes, nós tentamos de outras formas e, dolorosamente, a vida vai nos ensinar que enquanto não houver sinceridade, enquanto não houver foco naquilo que é verdadeiro, né? Não adianta, né? Pode até haver o esforço pode até acontecer, mas ele não vai produzir nada, né? É como você pegar um pote com água e ficar batendo aquela água e esperar que um dia ela vire manteiga, né? Jamais vai virar manteiga uma vasilha com água. Então, se eu não tiver o leite da verdade, da honestidade, da sinceridade, o meu esforço espiritual, o meu esforço de autodesenvolvimento, eu vou ficar batendo água
esperando que ela vire manteiga e ela nunca vai virar, né? Então, essa qualidade é a qualidade primeira e a mais importante. É a mais importante. E a partir daí, não importa, por mais severos, por mais incômodos, dolorosos que sejam meus defeitos, se eu tiver essa primeira qualidade, eu posso conseguir alcançar a vitória, sem dúvida, né? Porque uma vez que eu identifico qual é o meu inimigo, né, sob que forma ele vem, qual é o disfarce que ele usa, né? Porque nós vimos também, num dos vídeos anteriores, que o nosso inimigo básico, né, é o erro na fundação, o erro na consciência, né? A consciência ilusória de que eu sou o corpo e que desenvolve todo um padrão de pensamentos materialista, né? E ao passo que a consciência de ser a alma me posiciona inversamente num contexto de consciência correto que pode gerar um progresso, né? Uma evolução. Então, esse é o erro básico, esse é o defeito básico a partir do qual os outros defeitos surgem. Mas eu tenho que identificar quais são as outras roupagens que essa consciência errônea gera no eu, né? Porque, ok, consciência do corpo, consciência da alma, mas o que ela gera em termos de defeito, né? Quando eu identifico esse erro de consciência, né? Por exemplo, o sentimento de posse, a possessividade, ela surge quando eu considero que algum objeto, coisas são minhas, né? Meu, eu começo a usar o meu. Mas o que é meu? O que é meu para a alma? Nada é meu, né? Eu sou um viajante aqui, né? Do ponto de vista da alma, nós somos viajantes, nós estamos aqui por um tempo, nós entramos nesse mundo corpóreo, vamos sair dele e não vamos levar nada, nada que eu possa segurar, nada que eu possa pesar, né? Eu vou levar, sim, algumas coisas, mas essas coisas não são materiais, não são limitadas, né? Então, vejam como aquela consciência errônea, original, ela toma roupagens diferentes, que pode ser possessividade, que pode ser ciúmes, que pode ser medo, que pode ser arrogância, que pode ser raiva, né? Então, existem várias roupagens diferentes, né? E eu tenho que observar, identificar e de que forma esse inimigo tá me sabotando, né? E a partir daí eu vou fazer o meu esforço dirigido, meu esforço concreto, né? Eu vou ter mais atenção quando eu verificar que eu estou num ambiente que é mais suscetível àquele defeito, àquele outro, né? Eu posso me cercar de cuidados especiais se eu estou... Da mesma forma que nós fazemos para a nossa segurança física, né?
Se eu tô indo andando de carro num bairro que é um bairro perigoso, eu vou andar com dobro de atenção, né? Porque é uma região perigosa, né? Existem ladrões, existem várias ameaças ali naquela região. Então, eu sempre vou atento e cuidadoso. Então, da mesma forma, quando eu identifico sob que forma esse inimigo ele me ataca, eu posso me cercar de mais segurança ou não, dependendo do contexto das situações, das coisas. Então, isso é importante também, né? Então, mais o foco central é a manutenção desse padrão de verdade, de honestidade interna, e a partir daí romper a inércia. Porque a tendência, embora eu tenha conscientemente, eu posso ter o conhecimento, eu posso ter a informação, eu posso identificar tudo o que acontece no processo em que eu me torno negativo, e se eu não me cuidar, quando eu me pego, eu estou repetindo aquele mesmo comportamento, aquele velho comportamento que se tornou mais forte do que eu, né? É como se... E muitas vezes as pessoas se sentem impotentes, né? Elas jogam a toalha, né? Ah, não consigo, esse hábito é mais forte do que eu, né? Mas aí eu estou, nesse momento em que eu jogo a toalha, eu estou me rendendo a permanecer na inércia, né? E vou observar pateticamente a minha vida descer cada vez mais, né? Então é perigoso porque eu tenho que entender que eu tenho a capacidade, eu tenho a força. Todos nós temos essas ferramentas, né? Mesmo que alguém seja deficiente fisicamente em alguma coisa, porque por nascimento eu posso ter alguma deficiência física, né? Claro, todos nós temos algum órgão que é mais frágil, alguns têm alguma deficiência física mesmo, né? E superam aquilo através de usos de próteses ou outros recursos e conseguem uma vida normal, conseguem até se destacarem apesar daquela deficiência, né? Basta ver o exemplo do Stephen Hawking, né? É um exemplo impressionante da força da alma humana, né? Apesar da limitação extremamente severa do corpo dele, uma alma que produziu, que criou, que realizou coisas que muitas pessoas otimamente dotadas não conseguiram, né? Então, ele é a prova evidente de que a alma humana tem capacidade para superar qualquer defeito, qualquer deficiência, qualquer hábito ruim, qualquer situação desfavorável, né? Nós temos essa capacidade. Nós temos apenas que saber como despertar essa força de vontade, né? Essa energia que vai capacitar com que eu saia da minha inércia, que eu rompa essa... Uma vez que eu consigo romper o processo inercial,
aí o progresso fica cada vez mais fácil, porque eu já estou em movimento, eu entro no movimento ascendente e gradualmente eu vou acelerando esse movimento ascendente, né? E eu vou pegando o jeito da coisa, né? Você vai pegando e entendendo como é que o processo acontece e você vai se tornando mais ágil nessa batalha, né? É uma batalha contra o velho eu, né? Me tornar uma versão melhor de mim mesmo, né? Como no vídeo anterior a gente comentou. Eu consigo infundir energia da alma para esse processo de transformação, de autotransformação, e vou me tornando a cada dia uma versão melhor de mim mesmo. E o processo, quando eu entro nesse processo, nesse movimento de crescimento, cada vez vai ficando mais fácil o processo. No começo, você tem que se ajustar, você tem que rever, você tem que mudar uma série de parâmetros, e depois de algum tempo essas reclassificações, essas mudanças já estão todas feitas, e tudo que você tem que fazer é continuar no processo, no sistema de crescimento, né? Porque você já definiu os padrões que vão te levar ao progresso. Você já reconheceu o caminho, já identificou o caminho, já percorreu até uma parte do caminho, e então você já experimentou a recompensa de ter feito aquele setor de caminhada. Então isso também vai te trazer a fé no processo, porque você já experimentou o resultado daquele esforço. Então, aquilo é uma comprovação para você na forma de uma fé, não uma fé cega, mas uma fé baseada na experiência. E aquilo reforça o teu esforço. Então, o caminho, ele parece extremamente difícil no início, né? No momento em que você está naquela inércia negativa, né? Mas no momento em que você dispara o processo, você vai entrando como se a gente entrasse sob presságios positivos, né? Os astrólogos dizem que os presságios de Júpiter são os presságios mais auspiciosos, né? E os presságios de Saturno são os presságios mais negativos. Então é como se nós saíssemos daquele presságio de Saturno, aonde nós estávamos sendo dominados pelos nossos próprios padrões de comportamento negativos, né? Nossa própria matrix interna nos mantinha presos numa situação falsa, ilusória e negativa. Então, quando você rompe aquele, através da autoinvestigação, da busca, da observação sincera de si mesmo, e esse processo pode ser revertido, né? Então você entra sobre os presságios de Júpiter, né? E as coisas começam a dar certo, e as coisas começam a tomar a sua direção.